Voltamos ao livro das origens, Gênesis, capítulo de número 2. Nós vamos observar aquilo que nós já vimos, fazendo uma sucinta revisão, e depois então nós vamos dar sequência ao que o capítulo 2 aborda, ele trata para nós. Notem que capítulo 2 vai nos apresentar o relato dos céus e da terra, uma observação a respeito da criação do Senhor, agora não de uma forma cronológica, mas de uma forma lógica. E é importante observarmos isto, porque o que nós vamos notar é como esta narrativa ou este relato lógico da criação dos céus e da terra por parte do Senhor, ele é revestido de uma maravilhosa poesia. Nós vamos ver isto quando o Senhor ele vai nos dando informações sobre a criação do homem, aquilo que ele fez, fazendo ou criando o homem e a mulher, ambos à sua imagem e semelhança, para o louvor da sua glória. Então, se nós pudéssemos aqui apresentar uma divisão simples do capítulo de número 2, nós proporíamos o seguinte: o que nós encontramos no capítulo 2, neste relato lógico da criação dos céus e da terra, inicialmente, a informação que vemos de como o Senhor acabou os céus e a terra e todo o seu exército, a partir do versículo de número 1, e estabeleceu o Shabá, ou dia de descanso, para o 7º dia semanal. Nós já explicamos porque hoje os cristãos não observam mais o 7º dia, como o Shabá, o descanso solene dos santos. A palavra Shabá, na língua hebraica, quer dizer descanso. Porque, segundo o que nós encontramos, e lembrem-se, a Escritura Sagrada nos ensina a história da revelação de uma maneira progressiva e orgânica, ou seja, ela vai nos apresentando o desenvolvimento da semente do Evangelho, a começar no Éden e a ser concluída no novo céu e na nova terra, que do mesmo modo que o Pai, então, após ter criado os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, ele descansou no 7º dia, para que Adão, ele então fosse convidado a adorá-lo neste dia de descanso solene. O Filho também fez a mesma coisa, quando restaura o homem à imagem e semelhança de Deus, quebrada pelo pecado, e estabelece então o dia de seu descanso vitorioso, agora não mais o 7º, o primeiro dia da semana, como o Shabá solene para todos os cristãos. Por isso que a nossa confissão de fé, ou os nossos catecismos presbiterianos, padrões de Westminster, não tem dificuldade de chamar este dia de o sábado cristão. Você também não vai se espantar se, por exemplo, você visitar uma igreja presbiteriana na Europa ou nos Estados Unidos e no seu programa de culto, lá na porta, ao invés de domingo, como nós colocamos aqui, você encontrar a palavra Shabá. Por quê? Porque para eles, o sábado cristão, assim como para nós, hoje é o primeiro dia da semana. Mas a sequência da criação, ela prossegue. E o que é que nós encontramos a partir do versículo de número 4? A humanidade sendo provada por Deus. Primeiro, nós vamos ver do versículo 4 ao versículo 17, o homem em provação, o homem sendo provado por Deus. E nos versículos de 18 a 23, nós vamos notar então a dádiva ou a bênção do matrimônio, porque é instituído por Deus. E a sua conclusão prática, versículos de 24 a 25, um epílogo poético, quando você percebe então o que o homem diz em poesia e a narrativa então conclui de forma bela, quando o Senhor então fez a mulher para o deleite do homem, para que ele então experimentasse agora na vida conjugal a glória de Deus por meio dos laços solenes e sagrados do casamento. Então, o que vimos ou o que nós já aprendemos a respeito deste relato lógico da criação do homem? Vamos lembrar então. A partir do versículo 4, nós vimos que quando Moisés ele vai apresentar a gênese ou a origem dos céus e da terra quando foram criados, ele reforça, quando o Senhor Deus os criou, ele já vai utilizar uma linguagem diferenciada. Notem que anteriormente Deus aqui se revela como o Elohim,
O Deus que é soberano sobre todas as coisas e que tem então o poder de criar o mundo do nada pela força da sua palavra, pela força do seu verbo. Agora nós encontramos no versículo de número 4 o nome de Deus apresentado da seguinte forma: esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. A palavra então impronunciável de Deus, o que os hebraístas, os estudiosos da língua hebraica do Antigo Testamento acreditam ser mais próximo Yahvé ou Javé ou Jeová, aponta para a revelação que o Senhor pretendia mostrar para um povo que estava prestes a entrar em terra estranha e pagã, Canaã, o seguinte: quem criou o mundo, quem fez o homem para a sua glória, quem trouxe vocês em liberdade do Egito para a terra da promessa é o Deus pactual. A palavra então, Yahvé ou Javé, aponta para Deus como aquele que se relaciona com o homem através do pacto ou da aliança. O que é que nós vamos ver então na sequência? Nós vamos perceber, lembrem-se comigo, versículo de número 5 e 6, que ainda não havia nenhuma erva do campo, ou seja, nenhuma árvore ou semente frutífera até o momento. E também ainda não havia chovido. Deus fazia com que a água ela surgisse do mar, ou melhor falando, do rio, e brotasse da terra, frutificando ou fazendo germinar tal erva. E tudo isso aconteceu porque Deus colocou o homem num lugar determinado por ele, para que agora em aliança ele cumprisse o seu mandato. Lembrem-se que quando Deus fez o homem, o relato da criação diz, versículo de número 26 do capítulo 1, também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. O Senhor então colocou o homem para dominar a criação, mas mais adiante, já no finalzinho do capítulo 1, versículo 29, Deus também disse: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. Deus havia dado um mandato social para o homem. Ele deveria, juntamente com a sua esposa, multiplicar a raça humana na terra, dominando a terra, mas ele também deveria cumprir o seu mandato cultural, ou seja, cultivar e desenvolver a criação através da matéria que Deus formou do nada para o seu benefício, para o desenvolvimento do mundo. Isso é muito importante, porque no relato do capítulo 2, e acompanhe meu raciocínio, ele vai mostrar que, primeiramente, o homem ele foi apresentado ao Éden, porque no relato lógico é isto que acontece, notem bem. E quando ele é colocado no Éden, que quer dizer um lugar de deleite, um lugar de prazer, um lugar delicioso, um lugar frutificador, o homem então precisava trabalhar para que percebesse, ouvisse a terra então dando o seu fruto. Obviamente naquele período era muito mais fácil. A queda então vai trazer as suas dificuldades. O homem, após a queda, após o pecado, ele ia lavrar a terra com muito esforço. Mas naquele tempo tudo funcionava de forma harmoniosa e bela. E por que então somente o animal, ou melhor falando, os animais, eles só aparecem na criação da mulher, no relato lógico de Gênesis 2? Porque Deus então queria mostrar a Adão a necessidade que ele tinha de uma companheira, de uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então ele o colocou no Éden, lembrem-se, mas antes disso,
Voltem para o capítulo 2 comigo, ou sigam aí comigo no capítulo de número 2, versículo de número 7. Deus formou Adão de uma forma especial. Há uma linguagem na língua hebraica que ela se perde, infelizmente, com as traduções. As traduções, elas são importantes para a nossa leitura, mas seria tão bom se nós conseguíssemos, todos nós, ler a Bíblia na língua original e conhecer a sua linguagem, a sua cultura, o seu objetivo prático de Deus em revelar estas verdades. Por exemplo, Deus criou o homem do pó da terra. A palavra terra quer dizer na língua hebraica Adaman. Deus então criou o homem e o chamou Adão, aquele que veio da terra. Então, quando nós somos chamados na Bíblia de filhos de Adão, não se esqueçam da nossa relação adâmica com a terra. Por isso que elementos que compõem o nosso corpo humano, eles são provenientes da terra, que desde a nossa infância até a nossa morte, a nossa constituição física nos faz lembrar que nós somos Adão. Nós procedemos da Adamã, a terra de Deus, criada por Deus. Ele o coloca então no jardim, do solo, versículo de número 8. Ele fez então com que toda a sorte de árvores agradáveis à vista do homem e boas para comer, elas frutificassem. E ele também colocou no jardim uma árvore chamada da vida. No meio do jardim, esta árvore se localizava. Ali o homem então poderia se alimentar e ter vida plena e eterna na habitação de Deus. Aqui agora nós vamos pegar uma ponte e uma continuidade para chegarmos na parte que hoje eu gostaria de abordar, a questão do pacto, seguida então da dádiva do casamento. Deus coloca o homem num lugar que ele denomina Éden, para que ali então, em meio a toda a criação, ele adorasse e servisse a Deus em um sagrado templo. A habitação de Deus se faria presente ali, em todo o Shabá, ou como nós vamos ver mais adiante, em toda a viração do dia. Percebam que esta linguagem depois ela vai tornar a acontecer quando Deus ele vai entrar com o povo, e antes disso, como ele habitou no meio do povo? Por meio do tabernáculo e futuramente através de um templo. E mais adiante no Cristo ele diria: o Senhor não vai habitar mais em templos, porque importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Essa sempre foi a grande mensagem, o objetivo de toda a revelação. Então Adão, ele era um sacerdote e um guardião do templo sagrado de Deus na criação chamado Éden. Percebam que tudo isso está envolto em um princípio básico, que não pode ser separado de qualquer outra área da vida do homem: o seu senso da religião. Vejam, se vocês observarem tudo o que acontece no mundo, tudo o que os homens fazem, tudo sempre vai trazer, ou tudo sempre trará consigo uma associação religiosa. Por quê? Porque o homem foi criado ser religioso, imagem e semelhança de Deus. Porque o homem foi formado do pó da terra, mas ainda completando o versículo de número 7, Deus soprou nas suas narinas fôlego de vida. Ora, os animais também receberam fôlego de vida. Mas o grande diferencial aqui é que o homem passa a ser alma viva para Deus. Deus o fez então sua imagem e semelhança. Ali então, no meio do jardim, o Senhor colocou duas árvores. Uma chamada árvore da vida, onde ele encontraria a plenitude da vida eterna ao comer desta árvore, ou do fruto desta árvore, mas também a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore do conhecimento do bem e do mal estabeleceria os parâmetros que nós vamos ver mais à frente
no que diz respeito à moral e à ética que deveriam governar o coração de Adão. E o Senhor então, o Senhor Deus, o Deus da aliança, ele entrou em um pacto com ele, com Adão. Vamos então seguir agora vamos acompanhar agora, seguindo onde nós ficamos, e o que eu gostaria de reforçar hoje com vocês, a partir do versículo de número 15, no capítulo 2, eu convido os irmãos para que leiam comigo até o versículo de número 17. Vamos ler. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O Senhor então deu ordens a Adão. Versículo de número 15, observem comigo, ele toma o homem, notem, é ele quem dá ordens ao homem, é ele quem está acima do homem, ele é o seu Senhor, e o Deus do pacto então colocou Adão no jardim do Éden, na sede do reino de Deus, da criação, para que ele então cultivasse e guardasse esse jardim. Deus, como o criador e jardineiro do homem, ele colocou o homem ali para que ele trabalhasse e, sendo semelhante ao seu Senhor, em imagem, semelhança, ele deveria então fazer aquilo que o Senhor estava lhe ordenando, lhe ensinando. O que nós observamos aqui, e apenas para que nós sigamos a sequência da narrativa e que nós podemos aprender nesta noite, mais uma vez, é que o trabalho é dom de Deus. Ele não foi um castigo pelo pecado do homem. Mesmo antes da queda, observem o versículo 15, a humanidade recebeu do Senhor um dever. Adão recebeu de Deus deveres, os quais ele precisava cumprir. Observem que esta mesma expressão no próprio Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia escritos por Moisés, vai descrever somente a atividade sacerdotal, o trabalho dos sacerdotes. Adão, ao mesmo tempo que deveria cultivar o jardim, ele precisava guardá-lo, era o seu ofício sacerdotal. Não deveria ser difícil para nós, protestantes e, em especial, presbiterianos, compreendermos estas verdades. Uma das doutrinas básicas resgatadas pela Reforma foi a doutrina do sacerdócio universal de todos os crentes, de que todos, por meio do mediador Jesus Cristo, e não pelo auxílio de um sacerdote romano, teriam acesso a Deus. Mas muito mais do que isso, no exercício de sua vocação, ele seria sempre um sacerdote a serviço de Deus, quer fosse um pregador, um pastor, ou fosse um artesão, fosse um fazendeiro, fosse um professor, fosse uma senhora que cuidasse do seu marido e do seu lar, dos seus filhos, da sua casa. Observe então que essa descrição ela está intimamente ligada com o conceito aqui apresentado no versículo 15, porque o último termo apresentado pelo Senhor no versículo 15, de que Adão deveria ser o guardião do Éden, iria então prepará-lo para o desafio que enfrentaria mais adiante. Quando Satanás aparece na narrativa no capítulo 3, ele então vai tentar Eva e consequentemente Adão, que deveria guardar o jardim, para usurpar o Éden, para tomar para si o Éden. Na linguagem bíblica, então, isso não é estranho, porque o Satanás, visto como um ladrão, descrito por Cristo, vem sempre para matar, roubar e destruir. Percebam como a Bíblia harmoniosamente sempre vai apresentar uma mensagem central. E é no princípio que nós começamos a compreender profundamente estas coisas.
Como sacerdotes e guardiões do jardim, Adão e sua auxiliadora, Eva, deveriam ter expulsado a serpente do Éden, mas em vez disso, ela, a serpente, os expulsa. O versículo de número 17 ou 16 nos lembra as palavras iniciais do homem, ou de Deus ao homem, estabelecendo com ele um pacto. Como é que nós podemos entender isso? Eu vou fazer uso mais uma vez dos nossos padrões de fé, uma vez que eu tenho incentivado os irmãos a conhecerem mais e a compreenderem como esta doutrina bíblica ela é importante para a nossa compreensão do plano da redenção. Na nossa confissão de fé, capítulo de número 7, que trata a respeito do pacto de Deus com o homem, observem o que diz o seu primeiro parágrafo. Tão grande é a distância entre Deus e a criatura, que embora as criaturas racionais lhe devam obediência como seu Criador, nunca poderiam fruir nada dele como bem-aventurança e recompensa, senão por alguma voluntária condescendência da parte de Deus, a qual foi ele servido expressar por meio de um pacto. Então, o pacto sempre foi a forma como Deus resolveu se relacionar com o homem. As nossas confissões vão chamar o pacto inicial que Deus fez com Adão, o primeiro homem, de pacto das obras. Por quê? Parágrafo 2º. O primeiro pacto feito com o homem era um pacto de obras, na qual a vida foi prometida a Adão, e nele, em Adão, a sua posteridade, sob a condição de perfeita obediência pessoal. Mas isso não quer dizer que o primeiro pacto, porque envolveu obras, estava destituído de graça. Porque se Deus não manifestasse a sua graça, jamais teria criado o homem e entrado em um relacionamento com ele, resolvendo ser o seu Deus e o Deus dos seus filhos. E ele então prova o homem, porque o criou à sua imagem e semelhança, condescendendo e voluntariamente estabelecendo os termos da aliança, ou os termos pactuais. Quais são estes? Voltemos para Gênesis capítulo 2. E o Senhor Deus, versículo 16, lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente. Estas palavras, irmãos, iniciais de Deus ao homem, presumem a liberdade de escolha do homem e, assim, a sua capacidade moral formada por ele. Deus estabelece uma aliança com o homem e ele o criou para a sua glória e livre para escolher obedecer ao Senhor ou então desobedecê-lo, embora o Senhor exigisse dele perfeita devoção e obediência. Observem novamente o versículo 16, e o Senhor Deus, notem novamente o termo pactual, lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente. Neste acordo pactual, Deus graciosamente ofereceu vida a Adão, sua esposa e seus descendentes, porém ele ordenou uma fé ativa e uma obediência ativa. Ele precisaria guardar os seus mandamentos. Quando nós falamos em livre-arbítrio, e não pensem que hoje o homem ainda possui o mesmo livre-arbítrio que Adão perdeu no Éden. O seu livre-arbítrio ou o meu livre-arbítrio sem Cristo é escravo do pecado. O seu desejo e o meu desejo, a parte de Cristo, jamais será honrá-lo e servi-lo com tudo o que somos e com tudo o que temos. Mas quando Deus criou os nossos primeiros pais, esta é uma outra linguagem confessional, o que foi que Ele fez com eles? Porque Deus os criou à sua imagem e semelhança. Vamos lembrar aqui, os jovens que estiveram ontem comigo aqui, de uma rápida revisão da aula de filosofia cristã. Deus criou o homem, um ser para Deus. O homem foi criado
um ser para Deus, de forma positiva, para amá-lo, para servi-lo. O que foi que a queda fez? Destruiu este livre desejo do homem de ser para Deus, mas ele ainda continua assim, mas de forma negativa. O pecado então o afeta, e eu vou tratar disso com maior especificidade no versículo 3, ou no capítulo 3, e a queda afetou o homem, tornando um ser para um ídolo. Ele então sempre vai se transformar naquilo que ele adora. Já perceberam isso? Quando o homem ele não adora mais a Deus da forma correta, ele vai continuar, porque criado à imagem e semelhança de Deus, um ser para Deus, mas num estado de rebelião, não de amor e devoção. Consequentemente, ele vai estabelecer um ídolo para si. Quais são os ídolos do nosso tempo? Dinheiro, sexo da forma errada, pervertida, ideologias, filosofias humanas, tudo isso sempre à parte de Deus, porque não o glorifica. Mas o homem também foi criado um ser para o outro. É o que nós vamos ver quando o Senhor, então, não deixou o Adão sozinho. E, finalmente, o Senhor o criou um ser para o mundo. Ele foi criado para a glória de Deus, para servir o seu semelhante e para ser um agente ou um sacerdote do rei para o mundo, para a criação e para o seu próximo. Essa sequência, irmãos, ela permanece a mesma. O pecado trouxe rebelião, trouxe revolta, trouxe problemas seríssimos para a alma e a vida do homem, mas não se iludam, ele continua sendo criado à imagem e semelhança de Deus. Por quê? Porque Deus o fez assim. E naquele tempo, naqueles dias, nos primeiros dias da criação, o Senhor Deus deu uma ordem para Adão. O que é que os homens hoje tentam fazer? Quando o Senhor, então, ele reivindica o coração dos homens, conclamando-os à obediência e à devoção única e sincera ao seu Senhor e Criador. Os homens entram em estado de rebelião. Os homens se revoltam contra as leis de Deus. Os homens querem seguir as suas próprias leis. Os homens querem quebrar os mandamentos de Deus. Tudo isso, irmãos, aconteceu quando Adão recebeu os termos da aliança, mas não escolheu obedecê-los. Então, voltando àquilo que nós encontramos neste arranjo pactual, Deus graciosamente ofereceu vida a Adão e a Eva, mas ele precisava manifestar por Deus fé ativa e obediência ativa. Versículo 17, então, ele traz a proibição singular, confrontando Adão com a norma do seu Criador. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. O que ele estava querendo dizer? A árvore era boa, mas esta árvore só pertencia a Deus. Deus estabeleceu os limites, Deus estabeleceu os termos, Adão precisava obedecê-lo. Vejam que o Senhor então diz: você pode comer livremente de todas as árvores do jardim. Alguns acreditam e costumeiramente apresentam nas figuras, nos desenhos, nos filmes, como se fosse uma maçã. Pode ter sido uma pera, pode ter sido uma banana, pode ter sido uma jaca, semelhante ao do nosso acampamento, nós não sabemos. A verdade é que Adão tinha a liberdade estabelecida por Deus de comer livremente de todas as jabuticabeiras do Éden. Mas ele não podia comer da árvore denominada do conhecimento do bem e do mal. Notem que Satanás, a serpente enganadora, vai trazer ou tentar despertar por meio da sedução, da palavra distorcida,
não interesse em Eva comer da árvore da vida, esta estava acessível a eles. Não há proibição na narrativa de que eles não comessem da árvore da vida, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal. O Senhor então diz que se um dia eles comessem desta árvore, o veredito foi dado aí no final do versículo de número 17, a pena seria a morte. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Há uma ênfase na língua hebraica que é um pouco estranha para nós, mas para mostrar a realidade e seriedade do fato. Porque no dia em que dela comeres, morrendo, morrerás. Você vai morrer. E esta morte não será tão somente física, mas moral e espiritual. Você vai morrer de fato. Deus então estabeleceu uma aliança com Adão. Ele apresentou os termos desta aliança. E na sequência então, vejam que grande bênção. Deus provê para Adão tudo aquilo que ele precisava. Mas bastou afastar-se um pouco daquilo que Deus estabeleceu como termos, como parâmetros. Tão logo ele se afastou, ele se desviou, ele pecou, ele caiu. Mas o capítulo 2, ele não se encerra assim. Notem que a narrativa vai mostrar como Deus fez tudo de forma bela, como ele fez tudo de forma abençoadora para o homem. E ele pontua isso a partir do que nós vamos ver no versículo de número 18. O cenário então aqui é apresentado no versículo 18 quanto à dádiva do casamento, a bênção do casamento ou do matrimônio. Vamos ler juntos o versículo 18 agora? Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja